Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material sobre probabilidades condicionadas. Na aula anterior nós terminamos a questão 7, ficamos de resolver agora a 8, faltam 3 questões, 8, 9 e 10, tá certo? Então vamos aqui para a lousa. Questão 8. Duas máquinas A e B produzem peças idênticas, sendo que a produção da máquina A é o triplo da produção da máquina B. A máquina A produz 80% de peças boas e a máquina B produz 90%. Uma peça é selecionada ao acaso no estoque e verifica-se que é boa. Qual a probabilidade de que tenha sido fabricada pela máquina A? Olha, moçada, uma questão de probabilidade condicionada. Quando você termina de ler, você já percebe que é probabilidade condicionada. Por que, Rivalino? Porque ele diz que a peça escolhida é uma peça boa. Ele quer saber qual é a probabilidade dessa peça ter vindo da máquina A. Então, o que é que ele vai querer? Probabilidade da peça ter vindo da máquina A, sabendo que ela é uma peça boa. Então, a condição aí é que a peça tem que ser boa. Já, então, você percebe logo que o problema é de probabilidade condicionada. E agora, Rivelino? Bem, agora a gente vai ter que arrumar essa questão, tá certo? A gente vai fazer aquelas árvores das probabilidades e depois tentar seguir o caminho que ele pede no problema. Tá certo? Então vamos aqui para a lousa dar uma riscada. Duas máquinas A e B produzem peças idênticas, sendo que a produção da máquina A é o triplo. Produção da máquina A é o triplo da produção da máquina B. Rivelino, quer que essa informação nos interessa em quê? O que é que ela vai ajudar? Dizer que a produção da máquina A é o triplo da produção da máquina B. Olha, vamos pensar um pouco. A produção da máquina A é o triplo da produção da máquina B. Isso quer dizer que se a máquina B produzir X, a máquina A vai produzir 3X. A produção da máquina A é o triplo da produção da máquina B. Então, quando você vai retirar uma peça, ora, a chance da máquina A, da peça ser retirada, ter sido produzida pela máquina A é bem maior do que você retirar uma peça e ela ser produzida pela máquina B. Por quê, Rivelino? Porque a produção da máquina A é maior. Tá? Então vamos lá montar a nossa árvore de probabilidades. Ele diz assim, duas máquinas A e B produzem peças idênticas. Duas máquinas A e B produzem peças idênticas, sendo que a produção da máquina A é o triplo da produção da máquina B. Então vamos lá. Quando você escolhe uma peça, a chance dessa peça ter sido retirada da máquina A, ela é maior do que ter sido retirada da máquina B. Por que, Rivelino? Porque a produção de peças da máquina A é o triplo da produção de peças da máquina B. Rivelino, então, qual é a chance, já que não é 1/2 e 1/2, das máquinas serem escolhidas? Como é que eu vou descobrir a probabilidade de uma peça ter sido retirada da máquina A? Fácil, ó. 3x mais x dá 4x. Então, a probabilidade de uma dessas peças ter sido retirada da máquina A é 3x sobre 4x. É a parte sobre o todo. 3x sobre 4x dá o quê? Dá 3/4. Então, máquina A ou máquina B, de onde essa peça veio? A chance dela ter vindo da máquina A, 3/4. Logo, a chance dela ter vindo da máquina B, 1/4. Por quê? Porque se você pegar x e dividir por 4x, simplifica x com x, vai dar 1/4. O que eu estou fazendo é isso, ó. 3x por 4x, corta, 3/4. X sobre 4x, simplifica, dá 1/4. Já, Rivelino, eu preciso fazer isso aqui? Não, mas só pela leitura você já percebe que a probabilidade de dar a peça ser escolhida pela máquina A é 3/4 e da peça escolhida ser da máquina B, 1/4. Então você não precisa fazer aquilo. Mas como alguns
alunos podem não enxergar isso aqui, aí eu estou escrevendo, né? Mas não precisa, tá? Vamos apagar aqui, né? Você, só pela leitura do problema, já perceberia isso aqui. Beleza, Rivelino, vamos para frente. O que é que ele diz mais no problema? Duas máquinas A e B produzem peças idênticas, sendo que a produção da máquina A é o triplo da produção da máquina B. Logo, né, a chance da peça ser retirada da máquina A é 3/4 e de ser retirada da máquina B é 1/4. Ele vai dizer assim: a máquina A produz 80% de peças boas. Ora, a máquina A, ela produz peças boas e também produz peças defeituosas, tá certo? Ela produz peças boas e produz peças defeituosas. Então, a máquina A produz 80% de peças boas. Então, de todas as peças que ela produz, 80% são boas. Ora, moçada, se 80% são boas, quantos por cento são defeituosos? Ora, é fácil você ver que 20% das peças produzidas pela máquina A são defeituosas. Por que, Rivelino? Porque o total tem que dar 100%. Se 80% são boas, lógico que 20% vão ser as defeituosas. E a máquina B produz 90% de peças boas. A máquina B, ó, ela também produz peças boas e peças defeituosas. Quantos por cento de peças boas? 90% de peças boas. Logo, ela vai produzir 10% de peças defeituosas. Por que, Rivelino? Porque o total tem que dar 100%. Se 90% das peças são boas, 10% são defeituosas. Uma peça selecionada ao acaso no estoque, verifica-se que ela é boa. Olha, moçada, ele dá uma condição. A peça escolhida é uma peça boa. Uma peça é escolhida ao acaso e nós temos a certeza que essa peça é uma peça boa. Aí o que é que ele quer saber? Qual a probabilidade de que tenha sido fabricada pela máquina A? Qual é a probabilidade que essa peça tenha sido fabricada pela máquina A? Então ele quer a probabilidade da peça ser fabricada pela máquina A, dado que a peça é uma peça boa. Qual é a probabilidade da peça ter sido fabricada pela máquina A, sabendo-se que essa peça é boa? Ora, Rivelino, isso aqui é um problema de probabilidade condicionada. Com certeza, não tenha dúvida. A informação que ele dá dizendo que a peça é boa, já reduz o seu espaço amostral. Então você tem que calcular a probabilidade dessa peça ter sido retirada da máquina A, dado que ela é boa. Rivelino, como é a forma da probabilidade condicionada, que eu não lembro mais? Vamos relembrar, né? Probabilidade da peça ser retirada da máquina A, dado que ela é boa, isso aí vai ser igual a probabilidade das duas simultaneamente, ou seja, da peça ter sido retirada da máquina A, tá certo? Interseção dela ser boa. Ou seja, isso aí representa a probabilidade da peça ter sido retirada da máquina A e ser boa, os dois eventos simultaneamente, sobre a probabilidade da peça ser boa. Já? Então aqui foi a formulazinha da probabilidade condicionada. P de A barra B é P de A interseção B sobre P de B. Estou colocando boa, né? E boa. Para diferenciar desse A aqui, que é a máquina A, e desse B, né? Ó, isso aqui é a máquina B. Isso aqui é peça boa. Então, se você entender o problema, moçada, fica fácil de resolver.
Você tem que construir a árvore de probabilidades. Uma vez construída, você tem que ter a clareza do que ele pede. Se você tiver a clareza do que ele pede, você consegue resolver tranquilamente. Então, o que é que ele pede? A probabilidade da peça ter sido retirada da máquina A, dado que a gente sabe, tem a certeza de que essa peça é uma peça boa. Então, a formulazinha vai ser a probabilidade dos dois eventos acontecerem simultaneamente, ou seja, ser retirada da máquina A e ela ser boa, sobre a probabilidade dela ser boa. Rivaline, agora? Bem, agora vamos calcular cada item. Primeiro esse aqui, né? Ó. Probabilidade da peça ter sido retirada da máquina A e ser boa. Como é que eu faço? Probabilidade da peça ter sido retirada da máquina A boa. Ou seja, esses dois eventos, máquina A boa, os dois eventos simultaneamente. Rivaline, agora? Bem, agora a gente vai seguir aqueles caminhos, lembra? Que a gente falou. Se você seguir o caminho, você consegue resolver tranquilamente. Deixa eu mudar de cor aqui. Deixa eu pegar aqui o amarelo. Máquina A, peça boa. Está aqui o caminho, ó. Esse caminho, ele me diz que a peça escolhida foi da máquina A e essa peça é boa. Máquina A, peça boa. Está aqui, os dois eventos simultaneamente. Rivalino, qual é a probabilidade disso acontecer? É a multiplicação do 3/4 por 80%. Se você multiplicar 3/4 por 80%, você tem a probabilidade desses dois eventos acontecerem simultaneamente. Então, bora lá. 3/4 vezes... Ora, moçada, 80% eu não vou trabalhar nesse formato, tá? Vou colocar em forma de fração. Então, vai ficar 80 sobre 100. E agora, Rivalino? Bem, agora vamos simplificar, né? Este zero, você simplifica com esse. Aí fica 8 sobre 10. 8 sobre 10, se você dividir por 2, vai ficar 4 sobre 5. Beleza, Rivalino? E agora? Bem, agora vamos lá. Esse 4 com este 4, você simplifica, tá certo? Esse 4 com este, você simplifica, vai ficar 3/5. Então, a probabilidade da peça ser retirada da máquina A e ela ser boa, ser retirada da A e ser boa simultaneamente, é igual a 3/5. Já achamos aqui o numerador dessa fração. Beleza, Rivalino? E agora? Bem, agora a gente vai calcular a probabilidade da peça retirada ser uma peça boa. Qual é a probabilidade da peça retirada ser boa? Vamos lá. Probabilidade. Deixa eu subir mais aqui. Probabilidade da peça retirada ser boa. Rivalino, como é que eu calculo a probabilidade da peça retirada ser boa? Ora, você vai ter que seguir os caminhos. Vamos lá. Onde é que a peça é boa? Ela é boa neste caminho aqui, ó, que já está de amarelo. Peça, máquina A, peça boa. E ela é boa se eu seguir esse outro caminho aqui, ó, de verde, ó. Deixa eu circular. Deixa eu circular aqui a probabilidade também. Vou botar a mesma cor, tá? Para vocês não confundirem. Tá aqui, ó. Pronto. Ela é boa seguindo esse caminho. E a peça é boa seguindo este outro caminho aqui, ó. Máquina B, peça boa. Pronto.
Esses dois caminhos me levam a peças boas. Né? Ó, máquina A, peça boa. Máquina B, peça boa. Então, a probabilidade de você retirar uma peça boa escolhida ao acaso vai ser a soma dessa probabilidade com essa outra aqui. Tá certo? Então, você vai somar esse resultado com esse outro. Então, vamos lá, velho. Como é que fica? 3/4 vezes 80% mais o outro caminho, 1/4 vezes 90%. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora vamos simplificar, né? Ó, 3/4 vezes 80%, isso aqui a gente já fez, né? Ó, 3/4 vezes 80% está bem aqui, né? Ó, nós encontramos 3/5. Então, eu vou colocar aqui 3/5. Mais, o meu problema agora é 1/4 vezes 90%. Vou cortar, ó, este zero com este. Então, ficou 1/4 vezes 9 sobre 10. E multiplicando, você vai ter 1 vezes 9, 9. 4 vezes 10, 40. Então, você vai ter 9 sobre 40. Rivelino, mais 9 sobre 40, como é que fica? Ora, 9 sobre 40, tirando-se o MMC, você vai ter MMC entre 5 e 40, dá 40. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 3, 24. Mais 40 dividido por 40 dá 1. 1 vezes 9, 9. 24 mais 9 sobre 40. 24 mais 9 sobre 40, você vai encontrar 33 sobre 40. Tá certo? Então, a probabilidade da peça ser boa é igual a 33 sobre 40. Rivelino, e agora? Bem, agora a gente vai abrir aqui um quadrinho, né? E vai calcular a probabilidade da peça ter sido retirada da máquina A, dado que ela é uma peça boa. E como é que eu vou fazer esse cálculo? Bem, eu vou fazer só o quociente, né? Ó. Como é o quociente? 3/5, que é o numerador, dividido por, quem é denominador, probabilidade dela ser boa. A probabilidade dela ser boa, 33 sobre 40. 33/40. E agora, bem, agora é uma fração, né? Isso aqui vai ser igual. Repete a primeira. 3/5. Troca o sinal. Inverte a segunda. 40 sobre 33. 40 dividido por 5 dá 8. 40 dividido por 5 dá 8. Aliás, vamos usar o azul, né, para simplificar. Olha, 40 dividido por 5 dá 8. 3 dividido por 3 dá 1. 33 dividido por 3 dá 11. Então, resposta: 8 sobre 11. Pronto. Está aqui a minha resposta. 8 sobre 11. Então, a probabilidade... Vamos lá, lembrar o que ele quer. A probabilidade de que tenha sido fabricada pela máquina A uma peça selecionada ao acaso no estoque, verifica-se que ela é boa. Qual a probabilidade de que tenha sido fabricada pela máquina A? Então, a probabilidade dela ter sido fabricada pela máquina A, sabendo que ela é boa, isso aqui é igual a 8 11avos. Vamos para a próxima.
Pessoal, Rivalino, achei a questão complicada. Olha, moçada, as questões, não é que elas sejam complicadas, é porque você tem que se acostumar com esse tipo de questão, tá certo? Com o tempo você vai achando fácil. Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, com o tempo você já vai pegando o macete. Então, elas são praticamente todas do mesmo jeito. Essas questões que as organizadoras colocam, basicamente são todas do mesmo jeito, né? Então, vamos resolver, vamos ter calma, não vamos ter medo da questão, tá certo? Não vamos ter medo de pensar, de raciocinar, vamos fazer analogias. É fundamental que você faça analogias. Pegue uma questão que você já respondeu. Ah, essa aqui é parecida. Então, vamos insistir nisso. Joia? Então, vamos aqui para a próxima. Questão 9. Questão 9 diz assim: Carlos sabe que Ana e Beatriz estão viajando pela Europa. Com as informações que dispõe, ele estima corretamente que a probabilidade de Ana estar hoje em Paris é 3/7. Que a probabilidade de Beatriz estar hoje em Paris é 2/7. E que a probabilidade de ambas, Ana e Beatriz, estarem hoje em Paris é 1/7. Carlos então recebe um telefonema de Ana, informando que ela está hoje em Paris. Olha, nessa parte você já nota que o problema está associado à probabilidade condicionada. Por quê? Porque ele lhe dá uma informação, ele lhe dá um dado. Qual é o dado? Carlos recebe um telefonema de Ana informando que ela está hoje em Paris. Ou seja, você tem a certeza que Ana está em Paris. Continuando, com a informação recebida pelo telefonema de Ana, Carlos agora estima corretamente que a probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris é igual a... Então, o primeiro passo é você perceber que o problema é de probabilidade condicionada. Rivalino, quem é que me diz que ele é de probabilidade condicionada? É um fato que ele dá no problema. Alguma informação certa que ele dá neste problema. Então, essa informação certa, esse dado certo, é que vale dizer que ele é de probabilidade condicionada. Agora o resto. Bem, o resto é você organizar as informações e resolver. Tá certo? Então, vamos dar uma arriscada aqui. Vamos aqui para a lousa. Questão 9 vai ser assim, né? Vamos anotar as informações. Carlos sabe que Ana e Beatriz estão viajando pela Europa. Com as informações que dispõe, ele estima corretamente que a probabilidade de Ana estar hoje em Paris é 3/7. Então vamos chamar aqui de evento A. Ana está em Paris. O meu evento A seria Ana está em Paris. A probabilidade de isso aí acontecer é 3/7. Ana está em Paris. Então, a probabilidade de isso aí acontecer, 3/7. Qual é o evento B? A probabilidade de Beatriz estar em Paris é 2/7. Então, meu evento B vai ser Beatriz está em Paris. E a probabilidade de isso aí acontecer é 2/7. 2/7. A probabilidade de Beatriz estar em Paris é 2/7. E a probabilidade de ambas, Ana e Beatriz, estarem hoje em Paris é 1/7. Opa! Evento A, interseção, evento B. O que é evento A, interseção, evento B? São os dois eventos acontecerem simultaneamente. Tanto a Ana está em Paris, como a Beatriz está em Paris. Então, esses dois eventos acontecendo, a probabilidade desses dois eventos acontecerem é 1/7. Beleza, Rivalino. E agora? Agora vamos continuar a leitura. Carlos, então, recebe um telefonema de Ana, informando que ela está em Paris. Opa, tá aqui o meu dado, né? Ó. Carlos, então, recebe um telefonema de Ana, informando que ela hoje está em Paris. Só apagar aqui.
Carlos recebe um telefonema de Ana informando que ela está hoje em Paris. Com a informação recebida pelo telefonema de Ana, Carlos agora estima corretamente que a probabilidade de Beatriz também estar em Paris é igual a... Então, qual é a certeza que a gente tem? A gente tem a certeza de que Ana está em Paris. Carlos, então, recebe um telefonema de Ana informando que ela está hoje em Paris. Então, a gente sabe que Ana está em Paris. Isso é a informação certa. Isso é o que me diz que esse problema é de probabilidade condicionada. Tá certo? Por quê? Porque você tem a certeza de que Ana está em Paris. Rivelino, o que é que ele quer, finalmente? Agora, né, Carlos agora estima corretamente que a probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris é igual a... Então, ele quer a probabilidade de Beatriz, probabilidade de Beatriz estar em Paris, sabendo-se que Ana está em Paris. É igual. Então, ele quer a probabilidade de Beatriz estar em Paris, tendo a certeza de que Ana está em Paris. Então, isso aqui é o que a gente chama de probabilidade condicionada. A probabilidade de alguma coisa acontecer, sabendo que outro fato já ocorreu. Então, P de B barra A. Qual é a probabilidade de Beatriz estar em Paris, sabendo-se que Ana está em Paris, tendo essa certeza? Rivelino, é só usar a formulazinha, não? É isso aí, ó. P de B barra A, isso aqui é a probabilidade de quem? De B interseção A, ou seja, a probabilidade desses dois eventos acontecerem simultaneamente sobre a probabilidade de A. Então, o que nós vamos usar é essa fórmula. Probabilidade de Beatriz estar em Paris, dado que Ana está em Paris, é igual à probabilidade das duas estarem em Paris sobre a probabilidade de Ana estar em Paris. Já é um problema de probabilidade condicionada. Olha, moçada, se você olhar para cá, ó, o que foi que nós fizemos? Nós só lemos a questão e organizamos os dados. Organizar esses dados é fundamental na hora da resolução. Tá? Então, pronto, vamos lá. P de B barra A é igual. Probabilidade de Beatriz estar em Paris, sabendo que Ana está em Paris, é igual a probabilidade das duas estarem simultaneamente em Paris. Quanto a essa probabilidade, Rivelino? A gente já viu, né? Ó, a probabilidade das duas estarem em Paris simultaneamente é igual a 1/7. Então, vamos colocar 1/7 dividido pela probabilidade de Ana estar em Paris. Mas, Rivelino, qual é a probabilidade de Ana estar em Paris? Ora, se você olhar para o problema, a probabilidade de Ana estar em Paris é igual a 3/7. Então, vamos lá. P de A é igual a 3/7. Beleza, Rivelino. Rivelino, que questão fácil. É bem fácil, até mais fácil do que a outra. Se você ler, organizar as informações com calma, fica fácil. Agora você tem uma divisãozinha de frações, né? Repete a primeira, 1/7. Troca o sinal, inverte a segunda. 7/3. Simplificando esse 7 com esse 7, você vai obter o resultado 1/3. Então, a probabilidade de Beatriz estar em Paris, tendo-se a certeza de que Ana já está em Paris, é igual a 1/3. E com isso a gente conclui, né, a nossa questão. Moçada, probabilidade condicionada. Você está vendo que não é tão complicado. Basta você organizar as informações, entender o problema, aplicar a formulazinha direitinho.
Tá certo? Fica faltando só mais uma questão. Na próxima aula a gente resolve a questão de número 10 e já começa eventos independentes. Tá certo? Então até daqui a pouco. Um forte abraço. Valeu.